Olá a todos, nós vamos dar início agora à nossa terceira aula da disciplina Desenho Técnico do curso Técnico em Eletrotécnica. Nas aulas passadas, na primeira aula, a gente abordou o tema desenho de maneira genérica, depois abordamos um pouco mais a questão do desenho técnico em si, todas as suas normatizações, e a partir da segunda aula nós entramos num estudo mais específico, demonstrando as aplicações do desenho técnico dentro de determinadas áreas da eletrotécnica. Nessa terceira aula a gente vai estudar um pouco da aplicação dos desenhos técnicos na área da eletrônica e como se dá o andamento de um projeto na área da eletrônica, ok? Bem, a execução de desenhos de eletrônica, sejam eles diagramas simples ou disposições reais dos componentes, obedece a normas bem definidas de desenho técnico. E no desenvolvimento de um projeto eletrônico deve conter os seguintes diagramas. Diagrama de bloco. Por que você começa com diagrama de bloco? Porque é a maneira mais simples de você representar a ideia que você está tentando desenvolver. A partir daí você vai para um desenho simplificado, um esquema completo, um esquema de vista de localização, um esquema de fiação e um esquema chapeado, já quando você está com o projeto finalizado. Bem, o diagrama de blocos, ele representa um conjunto de circuitos ou funções definidas por meio de figuras geométricas, geralmente retangulares. Então, o diagrama de blocos, a gente pode observar que ele não tem representação de componentes elétricos, ele tem a representação de uma lógica de funcionamento, ok? As quais, ou seja, as lógicas, elas são interligadas por meio de figuras simples, que representam a maneira segundo a qual a transferência de sinal é feita de um para o outro. Então, toda a ideia é representada de maneira gráfica bem simples, mas a partir daí você vai começar a entrar nos detalhes mais técnicos do teu projeto. E aí você vem para o seu esquema simplificado. Em um diagrama simplificado, desenhamos todos os componentes principais do circuito, de modo que possamos entender seu funcionamento, sem a preocupação de especificá-los com valores ou outras indicações. Então, nesse primeiro momento, você vai representar, nesse segundo momento, que é o esquema simplificado, você vai representar os teus componentes elétricos. Só que você ainda não vai ter aquele cuidado de representar todas as características de cada elemento elétrico. Você representa de uma maneira, com diagrama elétrico, que você possa entender o funcionamento, mas sem especificar todos os detalhes de cada equipamento. Por quê? Porque isso já vai entrar no teu segundo passo, teu terceiro passo, que é o esquema completo. Ao desenhar um esquema completo, todos os elementos do circuito devem ser representados, assim como devem ser feitas todas as indicações desses elementos. Todas as ligações desses circuitos devem ser representadas nesse diagrama. Então, observando aqui em relação ao circuito anterior, nós temos as características de todos os componentes. Nós já sabemos quanto vale cada resistor, qual o diodo que foi utilizado, qual o transistor que foi utilizado, entendeu? Qual o valor de tensão de entrada e de saída esperado. O próximo passo é o esquema de vista de localização. Esse esquema de vista de localização, ele pode ser imaginado também como uma espécie de fotografia da placa onde você vai representar o teu circuito eletrônico. Porque na grande maioria das vezes o circuito eletrônico eles são desenvolvidos e construídos em placas, Então é uma espécie de foto do teu circuito. O esquema de vista de localização é um desenho que identifica a disposição dos componentes ou das peças que constituem um aparelho, mostrando as suas ligações. Como o desenho requer muito tempo para ser elaborado, esse tipo de desenho pode ser feito com auxílio de uma foto, como eu havia mencionado.
Sobre a foto são adicionadas as identificações mostrando a disposição e a localização dos componentes. Então, é como se você tivesse uma foto e a partir da foto você desse nome e desse característica para todos os itens daquele circuito, certo? Ele poderia ser associado ao desenho layout que a gente utiliza lá na indústria. O próximo passo é o esquema chapeado. Por que ele recebe o nome de chapeado? Como eu falei, a grande maioria dos circuitos eletrônicos são desenvolvidos em placas, em chapas metálicas, condutoras ou isolantes. E o que é que acontece? Hoje, a grande maioria dos circuitos eletrônicos, eles são, não só dos circuitos eletrônicos, mas de todos os circuitos já são projetados em software. Os circuitos eletrônicos projetados em software já nos dão a possibilidade da representação final desse circuito em uma placa, para que dali essa placa já seja impressa de maneira automática. Então, o desenho chapeado, ele é a representação, digamos assim, mais real, mais fidedigna do projeto final. É conhecido como desenho de circuito impresso. Por que circuito impresso? Porque ele é projetado e impresso em uma placa. Os desenhos de circuito impresso são representações de ligações feitas entre a traçagem, que é a traçagem, é os condutores que interligam todos esses componentes e seus componentes devidamente identificados. Então, após seguir todos os passos, você tem a concepção da ideia, faz uma representação simples, depois faz uma representação com detalhes mais técnicos. Passando por tudo isso, você representa, você projeta o teu circuito em um software. A partir dali, o software consegue modelar o teu circuito já numa placa e a partir dali você pode imprimir o seu, literalmente, você pode imprimir o seu circuito final projetado, onde depois da impressão da placa você vai ter apenas que colocar os teus componentes, ok? Bem, nessa aula, como eu falei, a gente abordou todo o trajeto da idealização, né, até a concepção final, até a construção final de um projeto dentro da eletrônica. E todos não, mas os principais desenhos técnicos que são utilizados no desenvolvimento desse projeto. Toda a metodologia e a finalidade de cada desenho dentro do desenvolvimento desse projeto. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as questões relacionadas mais à simbologia dos desenhos, dos componentes dentro do desenho técnico, ok? Até a próxima aula.